Olá, bom dia, graça e paz. Tudo bem com você? Tudo bem com sua família? Espero que tudo esteja bem. Ruth, capítulo 2. Diz assim: Ruth vai rebuscar espigas. Em meio à necessidade, você não pode ficar somente olhando para a necessidade. Você tem que fazer algo. Amém? Então diz o texto: Tinha Noemi um parente de seu marido, senhor de muitos bens, da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi: Deixai-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele que me favorecer. Ela lhe disse: Vai, minha filha. Ela se foi, chegou ao campo e apanhava após os segadores. Por casualidade, entrou na parte que pertencia a Boaz, o qual era da família de Elimeleque. Eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores: O Senhor seja convosco. Respondeu-lhes eles: O Senhor te abençoe. Depois perguntou Boaz ao servo encarregado dos segadores: De quem é essa moça? Respondeu-lhe o servo: Esta é a moça moabita que veio com Noemi, da terra de Moabe. Disse-me ela: Deixai-me rebuscar espigas e ajuntá-las entre as gavelas após os segadores? Assim ela veio, desde pela manhã, até agora está aqui, menos um pouco que esteve na choça. Olha, mostra uma mulher que tem iniciativa, uma mulher que não fica somente esperando as coisas acontecerem. Mas Ruth era uma mulher que cria que o trabalho realmente trazia resultados. Isso vai fazer com que Boaz a veja e receba relatório a respeito dela. Boaz significa rapidez. Noemi era parente de Boaz através do seu marido, Elimeleque, um fato essencial para a posterior função de parente remidor exercida por Boaz. O texto diz que Boaz era senhor de muitos bens. Em hebraico, indica mais do que prosperidade econômica. Reflete alguém com poder e dignidade social na comunidade. Também sugere que Boaz provavelmente tenha sido um guerreiro em sua juventude. Então, enquanto muitos hoje se preocupam somente com prosperidade, né, econômica, Boaz, além da prosperidade econômica, ser senhor de muitos bens, refletia também alguém com poder e dignidade na comunidade. Não adianta você ter coisas e não ter um nome no meio da sua comunidade. Ser uma pessoa respeitada. Boaz aqui, ele aparece como alguém que tem essas duas coisas. Não somente poder financeiro, mas também um bom nome no meio da sua comunidade. Amém? Interessante aqui também a bênção que Boaz dá àqueles que estão cegando, né? Ele não ficava com raiva, não. Ele via que Deus o prosperava e ele era alguém que fazia, vamos dizer assim, a sua parte social. Ele ajudava os pobres, ele fazia com que até alguns dos seus trabalhadores deixassem cair mais, para que os pobres viessem e tivessem também, vamos dizer assim, abundância naquilo que estavam fazendo. Então é muito interessante isso, porque ele vai chegar para aqueles que estavam apanhando as espigas e vai dizer: O Senhor seja convosco. Essa saudação mútua entre Boaz e os seus segadores sugere que, mesmo nesse tempo de apostasia, que aqui é no período dos juízes, amém? Ainda havia pessoas cuja linguagem glorificava ao Deus de Israel. E é interessante, aqueles que estavam cegando, eles diziam: O Senhor te abençoe, não é verdade? Enquanto Boaz dizia: O Senhor seja convosco, os segadores diziam: O Senhor te abençoe. Então, eles estavam verdadeiramente servindo ao Senhor. Quando Ruth diz: Apanharei espigas, era porque na lei exigia que os agricultores deixassem os cantos das suas plantações para serem colhidas pelos pobres. Está lá em Levítico, capítulo 19, versículo 9, capítulo 23, versículo 22, e em Deuteronômio 24, 19. A Bíblia diz que é aquele que dá ao pobre, empresta a Deus
e sabe que Deus é um bom pagador, não é verdade? Então, interessante aqui que quando Ruth vai, ela vai de forma casual, né, chegar em um lugar onde as espigas que ela vai apanhar tem ali um parente do seu sogro, né? E a Bíblia diz isso acontece por causalidade. Aqui não é algo somente, vamos dizer assim, casual, mas aqui está a providência da soberania divina agindo em favor de Ruth. O que parecia ser mera casualidade era, na verdade, a bênção do propósito de Deus presente na sua vida. Amém? Porque Boaz vai perguntar quem era aquela moça, né? E os seus empregados, eles vão dizer, esta é a moça moabita. Boaz não a tinha visto ainda, mas já tinha escutado falar dela, né? E quando ele a vê, ele pergunta quem é. E a moça moabita é uma referência à nacionalidade de Ruth, que ocorre ao longo de toda a narrativa. Ocorre aqui no capítulo 2, mas já havia acontecido isso no capítulo 1, versículo 22. Nós vamos ver isso também no versículo 21 do capítulo 2, no capítulo 4, os versículos 5 e 10. Então fica claro que o autor deseja enfatizar que Deus integrou essa moça gentia ao círculo do seu próprio povo e até mesmo à linhagem real, mostrando que o nosso Deus não faz acepção de pessoas. Amém? O nosso Deus, verdadeiramente, ele é um Deus abençoador, um Deus longânimo, um Deus misericordioso. E todo aquele que se achegar a ele e que se identificar com ele e desejar servi-lo, ele vai aceitá-lo prontamente. Amém? Então, eles vão dizer aqui, quando responderam, né? Respondeu o servo, esta é a moça moabita que veio com Noemi da terra de Moabe. Ela me disse, deixai-me rebuscar espigas e ajuntar entre as gavelas após os segadores. Assim ela veio, desde pela manhã até agora está aqui, menos um pouco que esteve na choça. Choça provavelmente refira-se a um abrigo existente no campo para que os trabalhadores pudessem descansar da fadiga e do calor, né? Como aquelas pessoas que trabalham na agricultura, estão debaixo de sol, debaixo de chuva, eles precisam ter um lugar onde eles possam descansar, né? E mostra aqui, revela que Ruth era uma moça trabalhadora, amém? Tinha começado logo cedo, estava até aquele horário e tinha descansado somente pouca vez. Isso vai chamar a atenção também de Boaz. Isso vai fazer com que ela também crie dignidade junto aos seus servos. Não era uma qualquer que vivia de todo jeito, de toda forma, não. Mas desde o início do seu livro, nós vemos características diferentes em Ruth. E estamos aprendendo e vamos crescer ainda mais no conhecimento dessas características. Amém? Quero convidar você a estar conosco hoje no nosso culto de celebração. Acontecerá na Casa do Oleiro e terá início às 18 horas. Se você não mora em Campina Grande e não pode estar conosco, acompanhe através das nossas mídias sociais. Transmitimos o culto de celebração ao vivo. Amém? A nossa lista de presença já está aberta e você pode mandar o seu nome. Faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Que Deus te abençoe e até amanhã.